Mãe, o Carlos quer saber se nós somos ou não descendentes do macaco. Não mesmo. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Oi, antes da gente começar, vamos entender um pouquinho como é que se constrói o trabalho do Pio da Jeripoca. Cada episódio leva horas semanais para ser produzido. Roteiro, captação, edição, trilha, efeitos e tudo mais. Tudo isso para que a gente tenha histórias muito legais, que contam histórias interessantes acerca do nosso tempo histórico. Isso é muito bacana. Chegou a hora da gente pedir para que você venha conosco nessa viagem, no sentido da gente conseguir financiar a remuneração dos nossos profissionais, o aprimoramento do equipamento, das nossas técnicas, para que a coisa fique cada vez mais bonita, mais legal e vá muito mais longe. Tá certo? Já nós vamos contar para vocês como podem apoiar o nosso trabalho através do Apoia-se, tá bom? Fica ligado. Valeu! O Pio da Jeripoca. Episódio de número 50. Nossa, tanta gente o Pio da Jeripoca já recebeu para ouvir tanta história boa sobre o nosso tempo histórico. Muito obrigado a todos, a todas e a todos que aceitaram compartilhar suas visões de mundo e de vida. Muito obrigado. Esse é um episódio, gente, muito especial. Bacana. Agora explica. A gente estreia uma nova série para comemorar isso. O nome desta série, por si só, já é outra homenagem. Só sei que foi assim. Frase lendária do personagem Chicó em O Alto da Compadecida, do imortal Ariano Suassuna. Que Zeus o mantenha sempre entre nós com seu amor à cultura popular brasileira. E agora, chegou a vez da gente abrir a roda para os griots da nossa época. Os nossos anciãos, aquelas pessoas da imensa base da pirâmide social cujas vidas são realidade, que precisa ser contada, porque trazem, além de um acervo preciosíssimo contido na memória de todos nós, também o testemunho da nossa cultura, da nossa sociedade e do tempo que eles testemunharam e que ajudaram a construir, para que suas lembranças tomem formas mil na nossa imaginação e, de alguma forma, também nas nossas vidas. Como diz a minha filhinha de 4 aninhos, É assim que a vida é, meu pai. uma imensa história da qual todos nós fazemos parte. A história que a gente vai contar hoje é a história da Cissa, hoje com 83 anos, convivendo com um Parkinson. A primogênita do menino português que assistiu à travessia do Atlântico praticamente debaixo d'água. E no lado de cá do mar, conheceu uma mulher forte, de um nome só, que lhe deu um irmão para cuidar. A menina que foi levada pelo pai ao altar de Nossa Senhora Aparecida no colo. A menina que se casou com um contador, que dividiu o aposento com a própria sogra, que assistiu o golpe de 64 ao vivo e a cores. Teve 3 filhos, 6 netos e foi se sentar sobre as nuvens enquanto seu caçula retornava ao ponto de onde tudo começou, só que dessa vez via aérea e pela porta da frente. É uma história e tanto, porque são histórias de todos nós. E hoje nós vamos iniciar essa série, não pelo fato de eu ser canceriano, isso foi apenas uma coincidência, com uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu não posso falar a mais importante, porque eu tenho mulher e tenho filhos. Tenho irmã também, né? Mas assim, uma das pessoas mais importantes da minha vida, por coincidência, ela também é responsável por uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos 56 anos, que foi o meu advento. Então eu vou conversar com a minha própria mãe, Dona Cecília Luiz Mendes Biagioli, mais conhecida como Cissa! Eu sou seu fã, cara! Vamos começar perguntando aquela pergunta fatídica. Qual é a sua idade? 83 anos. Ou seja, a Dona Cecília nasceu em 1937. Foi. 2 anos antes de explodir a Segunda Guerra Mundial na Europa. Nasceu na cidade de São Paulo, né, minha mãe? Ali na Avenida Paulista, Frecaneca. Que por coincidência foi onde eu também nasci. Olha quanta coisa nos une. Só que eu nasci no prédio antigo, onde começou a maternidade. E vocês nasceram já no prédio novo. Ô mãe, a senhora tá feliz de estar conversando sobre as suas memórias aqui com seu filho, com as suas netas e com a sua filha? Eu tô com medo de falar bobagem. Ah,
Se a Você é senhora... uma diva, vô. se a senhora... Não fala besteira. Que hora a senhora nasceu? 4h30 da manhã. Ou seja, foi bem pra perturbar o meu avô e a minha avó mesmo, né? Sim. Não tinha o que fazer, a Cilinha resolveu nascer no meio da madrugada, foi isso? Como eu demorei muito para nascer, a minha mãe também sofreu, né? Graças que estava a minha avó junto, dando força para ela, né? A filha. Então eu nasci pequenininha, 2 quilos e pouco, mas saudável, graças a Deus. Vamos falar então dos anos 40, sua meninice. Eu sempre fui muito responsável. Então o meu irmão nasceu em 1940 e eu ficava sentadinha do lado da cama, tomando conta enquanto a minha mãe fazia as coisas. E um dia ele foi parar debaixo da cama e eu não conseguia puxar o menino lá de baixo. Então eu comecei a chorar. Acho que eu tinha menos de 4 anos. Eu sei que eu comecei a descobrir as coisas muito cedo. E eu tinha a minha bisavó, que ficava às vezes em casa, passava dias, e ela me lembra muito, me marcou muito na infância. A minha bisa levando a gente passear no Parque Dom Pedro, que hoje é um lixinho. Naquele tempo era uma coisa linda. Só de ver, as pessoas se arrumavam, punha até chapeuzinho, usavam aquelas boininhas, para ir passear no Parque Dom Pedro. Era muito chique o Parque Dom Pedro. Que bairro que a senhora morava? No comecinho da Rua da Moca, aqui embaixo, perto do hospital. Onde foi derrubado, que fizeram aquele viadutozinho que vai para o Cambuci. Vó, que lugares que você gostava de ir? Eu gostava de passear, eu gostava de dar mão para minha avó e minha bisa. Era muito frio, então a minha mãe agasalhava bem e ela pegava nossas mãos e punha dentro do bolso do casaco dela. Até hoje eu lembro assim, dessa cena. Vó Quitéria. Essa bisa era portuguesa também? Sim. Conta pra gente, mãe, o que a senhora lembra do que o meu avô, seu pai, contava da vinda dele de Portugal pro Brasil? Muito triste. Eles tinham que levantar cedo, viviam sempre com outras pessoas fora de casa, não ganhavam, não iam na escola, só para ajudar a criar, né? Eram amigos dos meus avós. Então ele trabalhou muito, mas ele não dava muito para aquilo. Então ele tinha 12 anos, 13 mais ou menos, um amigo nosso, ele estava muito bem de vida, né? Ele devia ganhar muito bem também. Ele já tinha o número certo de crianças, ele trazia para o Brasil. Aí meu pai foi morar numa pensão, onde um dormia de noite, outro dormia de dia, aquelas coisas, né? Então ele começou a pegar o jornal, o Estado de São Paulo, que sempre tinha, acho que em cima do balcão, do bar que ele trabalhava, e ele juntava as letras e perguntava para os colegas o que estava escrito ali. Então as pessoas iam dizendo, é tal coisa, é tal coisa. Então ele sabia ler praticamente, corretamente. Ele lia muito jornal e escrever muito mal. Então a assinatura não era assinatura, era um risco assim, como é o Carlos Luiz. E ficou, porque ele não sabia. E a meninice vocês passaram ali na Rua da Moca, então, né? Na Rua da Moca. Ali eu nasci, o Carlos nasceu na maternidade de São Paulo. Ficou muitos anos naquela casa. Minha mãe já vivia naquela casa. Morava minha avó, o tio Joaquim, que era criança. Minha mãe ajudou a criar. Aí nós mudamos. Meu pai não estava satisfeito, trabalhava muito, não ganhava nada, já estava naquela história de guerra, não guerra. Aí ofereceram para ele trabalhar em Tupã. A minha mãe falou assim, e a minha mãe, meus pais, eles ficam aí com a sua irmã, né? Que foi a desgraceira da minha avó. Aí nós fomos embora para Tupã, lá ele comprou um bar pequeno, depois a coisa estava dando, ele comprou o maior restaurante que tinha no lugar, bonito, só que eu fui há pouco tempo com o tio, que eu pedi pro tio me levar lá, que eu queria ver. Você chora, né? Você deixar o lugar de um jeito e encontrar uma miséria. Aí lá nós ficamos 4 anos. Aí nós ficamos 1 ano lá no interior sem chuva. Quando a chuva veio, ali acabou com a cidade, né? Acabou. Quando estava para terminar a guerra, que acabou em 45, 46, nós viemos para São Paulo. O meu tio, o Vitorino, tinha uma casa muito boa onde a gente ficava quando vinha para São Paulo. E ali nós vivemos muitos anos.
Lá a minha mãe começou a ficar muito doente. Meu pai perdeu o pouquinho que ele tinha, né? Aí eu comecei a ir na escola de freira, que minha mãe não admitia a escola pública. Aí eu sei que ele fez um monte de coisa. Sabe essas maquininhas de pipoca? Ele comprou uma, ele começou como empregado, depois ele gostou da história, que ele dava muito dinheiro, precisava de dinheiro, né? Então ele falou assim pra minha mãe, não tá dando, o que eu faço? Pegou um restaurante grande na Avenida Celso Garcia, quase em frente ao colégio que nós estudamos, e tinha uma frutaria. A frutaria antigamente era assim, era um negócio grande de madeira, tudo dividido, punha maçã, punha pera, punha, enfim, o que você tinha. Ele colocou a frutaria, comprou o que precisava, porque ele sempre achava que era pouco, que era miséria, incrementou. E a minha mãe ficou tomando conta da pipoqueira lá onde eu não. Eu acho que ele acabou passando para frente, dando, porque no fim ele acabava dando, né? Aí ele falou assim pra minha mãe, não tá dando certo, não vai dar certo. Mesmo assim, e a minha mãe começou a piorar. Teve pneumonia dupla, não tinha cura naquela época. Meu pai trabalhava e olhava a gente. E eu, pequenininha, 8 anos, tomava conta da casa, fazia comida, jogava álcool na espiriteira que a minha mãe fez, né? Da latinha de graxa, ela pôs uma tábua, 4 pregos grandes, e ali ela fazia tudo, até feijoada, naquela coisinha. Mas eu não tinha prática que ela tinha. Um dia achei que tinha acabado o álcool, peguei o álcool assim, joguei na coisa e pegou fogo na garrafa. Aí queimou todos os pelos, queimou tudo, fiquei sobrancelha, cabelo todo respingado. Aí meu pai ficou doido. Não pode, minha menina é muito pequena, não sei o quê. Mas a minha mãe não queria dar trabalho para minha avó, porque a minha avó já olhava a casa da minha tia, né? E assim foi indo, né? O armarinho que ela tinha era uma caixa dessas de, sei lá, de mercado que carrega verdura. Meu avô transformou num armarinho e punha as coisas, né? Talheres e coisas da cozinha. E o fogão era fogão a lenha, tem muita fogão. Aí meu pai, com sacrifício, comprou um fogãozinho para ela. Aqueles pequenos assim, de pôr em cima do móvel. Já melhorou um pouco. Aí pediram a casa, aí nós começamos a andança. Um dia estava aqui, um dia estava lá, outro dia estava... E meu pai mais desempregado do que empregado. A minha mãe lutando para que eu fosse trabalhar. Ele dizia que filha dele não ia trabalhar fora de casa, não sei o que. Aí minha mãe botou pé firme, falou assim, não, chega, já ouvi demais. Eu tinha 18 para 19 anos. Ele falou assim, não, ela vai trabalhar assim. Aí falou com um amigo do meu tio, ele era chefe de uma seção na Matarazzo. E a minha mãe sempre saía na frente, né? Foi, falou com ele, ela falou assim, ela não sabe fazer nada, ela só tem o primário. Eu tinha um problema assim de fraqueza. Eu estava bem, de repente eu desmaiava. Foi aí que apareceu o Dr. Orlando? Ele era médico da minha mãe. Então o Dr. Orlando foi cuidando. Aí eu falei pra minha mãe, aí eu tô cansada de ficar em casa, quero fazer coisa diferente, né? Quero estudar, gente. Queria ser professora. Aí eu juntava as menininhas, as vizinhas lá de casa e dava aula para as menininhas, né? Para as crianças. A avó falava assim, não, ela tem que trabalhar, que negócio é esse? Ficar 2 mulheres em casa coçando, né? Não, vai trabalhar, pai, eu vou, não vai trabalhar. Minha mãe vai trabalhar. Eu falei, tá bom, depois a gente volta a conversar. Ai, meu Jesus! Aí ela pediu pro meu tio Antônio, o irmão da minha mãe, emprestado uma máquina do tempo da onça, Hamilton. É horrível. Você acabava de fazer as coisas, teus dedos assim, doía tudo. Bom, cavalo emprestado não se faz crítica, né? Aí a minha mãe, para fazer ditado para mim, né, me ajudou muito nessa parte. E a gente sempre morando assim, com 4 sala, cozinha e banheiro. Vai trabalhar assim, já que eu não posso, você vai. Aí o Valdemar, ele me arrumou de datilógrafa no Matarazzo. Menina, eu não sabia nada, eu só via só aquilo que eu tinha aprendido, que era a minha mãe abria um livro e fazia ditado para mim, e eu ia lá, né?
Mas como eu batia bem, o senhor Valdemar falou assim, não, é o seguinte, se ficar 3 meses, se você não se adaptar, a gente vê outra coisa. Mas não tinha. Todo mundo começava por ali. Mas depois veio o progresso. Fazia aqueles cartões, enfiava nas máquinas, que já saiu o faturamento pronto, né? Acabou o faturamento de máquina manual. Sinceramente, tem muitos detalhes bacanas, né? Épocas boas do meu pai. O que a senhora lembra que ele contava da saída dele de Portugal? Que ele foi parar numa pensão. Quando ele chegou em Lisboa, tinham derrubado a ditadura do Salazar. Bacana, agora explica. Ela se refere a Antônio de Oliveira Salazar, nascido em Combadão, em Portugal, em 1889. Viveu até 1970. Ele foi um professor e político português, figura máxima do chamado Estado Novo português. É o dirigente português que mais tempo permaneceu no poder dentro do período republicano. Pois é, tornou-se um ditador. Aí é feio. Então, enquanto o pessoal não ia pros fiéis, ele ficou numa casa, né, esperando. E lá ele via coisas assim, terríveis, sabe, o rapaz que faz brincadeiras bobas, assim, e ele ficava assustado. Ele nunca tinha visto um preto na vida dele, e colocaram uma pessoa de cor no quarto dele para chamá-lo, para levantar. Ele foi parar debaixo da cama, de medo. Então ele chorou muito, porque ele não queria estar ali, ele queria ficar perto da minha avó. Ele era muito agarrado com a minha avó. Aí arrumaram de levar. Eles moravam em que lugar mesmo de Portugal nessa época? Nos Ceais, ele veio para São Paulo. Ele veio no porão do navio, onde você vê aquelas rodinhas, aquelas janelinhas no casco, é ali onde põe as malas, bagagem, eles punham as crianças. Praticamente debaixo d'água já, né? Tudo criança. O papai te contava, eles ficaram mais de 15 dias viajando no mar. Então, o navio de vez em quando fazia assim, fazia assim. Aí ele dizia que tudo aquilo ele suportava, ele só não aguentava a saudade da minha avó. E a minha avó não estava nem aí para a hora do Brasil. O foco dela era meu tio mais velho, tudo falava com ele. Aí a gente reunia a família, quando ele ia para Portugal, de cada 2 anos ele ia para Portugal. E enchia as malas, levava o que ele podia de café que não tinha. Lá eles adoravam, coisas de comer que não estragavam. Depois os filhos que estavam aqui, que a maioria já estava aqui. Ele chegava lá e ele tinha dado tudo aquilo para eles, né? Aí eu soube. Eu falei assim, mas como isso? Eu não estou entendendo. O fulano mandou foi isso, o ciclano isso. Né? E como que só o... Aí eu cheguei pro meu pai e falei para ele. Foi para você ver. O que ele tinha de melhor que os outros. Aí ele falou, deixa pra lá. O importante é que chegou lá. Ainda tinha que engolir essa. O vô tem uma história que a gente conhece, sempre falou muito. Saiu de Portugal, criança, na Europa após a Primeira Guerra. E a Europa estava falida, totalmente arrebentada. Aí os homens, pouco a pouco, foram imigrando para o Brasil. Só que a outra parte da sua família, da sua mãe, também é portuguesa, mas eu não sei muito da história. Em outras palavras, a história de vovó Encarnação está invisibilizada. A voção, ela decidiu que a senhora ia trabalhar e ponto final, numa época em que isso não era aceito. Então a gente gostaria de conhecer um pouco da história da voção. Muita doença. Minha avó morreu com derrame, né? Meu avô morreu com barriga d'água. Assim, tudo coisa triste. Meus tios, cada um tomou um rumo. Meu tio Joaquim morreu de bebida. Meu tio Borges morreu tantã, de perder o filho. Ele ficou despirocado. Meu tio Antônio era o único que parecia ser saudável, mas também na hora H foi, né? Então, essa idade é que mais durou, a que mais sofreu, assim, no
no casamento, mas que vivia melhor os irmãos. Agora eu pergunto, onde estão os meus primos? Até esqueci. Quer dizer que nós, a família da minha mãe, nós nos unimos para dar conforto pro Dair, porque ele era o que mais precisava de atenção. E a gente acabou esquecendo da gente mesmo. Era só Encarnação, não tinha mais nada. Não tinha sobrenome, era filho de ninguém. Quando ela percebeu no documento dela, ela falou, mas que história é essa? E a minha mãe era muito viva, né? Muito esperta. Aí a minha avó disse assim, não, você é Encarnação Borges. Então põe o Borges aí. Ela tinha razão nesse ponto. A idade é Borges. Por que no registro do seu pai, meu avô, Carlos Luiz Mendes, o Mendes não aparecia? Mendes era minha avó. Então a minha avó punha como ela queria. Os outros tinham Mendes, outros não tinham Mendes, uns tinha Luiz, outros não tinha Luiz. Então ficou aquela... Aí eles foram arrumando os nomes quando estavam para casar. Bem, assim sendo, a gente conclui então que os pais do meu avô Carlos Luiz Mendes eram a bisa Urbana e o biso Manuel Mendes Luiz. Olha só a inversão de nomes, é uma loucura. E da parte da vó Encarnação, o pai era o João, certo? O vô João. Com minha avó, Delfina, Maria Delfina Borges. E que se registra em ata, portanto, que é esta a raiz do nome do palhaço que eu desenvolvo há quase 40 anos. O nobre Delfino Anfilófio Petrúcio. E nós ficamos tudo com o nome errado. Carlos Luiz Mendes Júnior, Cecília Luiz Mendes. Até minha mãe disse assim, escuta, eu faço a força para parir e os filhos levam só teu nome. Ela ficou sentida. Você falou que ela tocava piano. Tocava. Ela terminou, acho que era 9 anos. Ela tinha um piano lindo. Ela estava no conservatório. Aí meu avô faliu na oficina. Um amigo dele ferrou. Aí ele ficou tão desgostoso, tão envergonhado, porque nunca teve essas coisas na nossa família. Ele começou a beber. Então ele não pegava serviço nenhum. Aí minha avó comprou uma barraca no mercado. Que ela começou com o mercadinho antigo, da Cantareira, que a gente ainda existe. Aí quando fizeram aquele mercado lindo, ela foi chamada para escolher o lugar que ela queria. Olha só, o Mercado Municipal Paulistano, que a gente conhece hoje como Mercadão, é um importante mercado público localizado no Centrão, lá no Centro Histórico da cidade de São Paulo, numa área bem próxima ao Rio Tamanduateí, no bairro Mercado, a antiga Várzea do Carmo. Para quem não sabe, o Mercadão foi projetado pelo engenheiro Felisberto Ranzini, que também é responsável pelo Teatro Municipal e pela Pinacoteca. E olha, foi inaugurado no dia 25 de janeiro de 1933 para ser um entreposto comercial de atacado e varejo especializado na comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros produtos alimentícios. Porém, a sua primeira função foi a de armazém de pólvora e munição, naquele espaço que tem 12.600 metros quadrados e abriga mais de 1.500 funcionários, que juntos movimentam cerca de 350 toneladas de alimento diariamente em seus mais de 290 boxes. É isso aí que a minha mãe tá falando. Aí ele começou a ajudar a minha avó, né? Ele fazia as entregas e ela era o forte, era o braço. Ela tinha muitas joias, tudo ouro puro. Não tinha essa bijuteria, não. Ela saiu a falência da oficina. Ela falou para ele, pro meu avô, não fique aborrecido, nós damos um jeito. Pegou todas as joias dela, falou assim, vende e salda a dívida. Isso é desprendimento, né? Mulher forte. Minha avó querida, minha avó amada. Eita, olha só quem apareceu do outro lado do oceano, lá do Alentejo. Esse é meu irmão caçula, Milton, o Neno. Uma grande amiga também, eu já tinha o meu avô Carlos e a minha avó são mais do que como avós, eu os tinha como amigos mesmo, grandes amigos. Até que não, eu não esqueço uma frase do pai quando do velório do vô, e eu tava chorando pela perda do velho Carlão, né? E o pai virou pra essa pessoa e falou assim, ele mais do que se despedindo do avô, ele tá chorando a perda de um grande amigo. Ô mãe, conta pra mim, qual que era a alegria da voção? Os netos.
5 cravos de uma rosa. Aliás, a rosa tá aí, Sandra. O resto é tudo cravo. E a senhora tá com quantos netos agora, minha mãe? 6 netos. Seus são mais de 50%. Como que era São Paulo naquela época dos anos 50? Olha, São Paulo era aquela cidade pacata assim, não agitada como é hoje. Neguinho de tudo quanto é cor, branco, preto, vermelho, olhinho puxado, olhinho pra cima, olhinho pra baixo. Era mais estrangeiros e nós. Agora não, São Paulo não tem mais paulista. Agora São Paulo é universal, São Paulo tem de tudo. Porque agora São Paulo virou uma megalópole, né? Virou a famosa esquina do mundo, mas ao mesmo tempo tenta conservar valores daquela época. Como que a senhora interagiu dentro dessa época, os anos 50 e a virada para os anos 60? Eu era muito criança e muito dominada pela minha mãe, porque meu pai não falava não. Simplesmente ele deixava sob a responsabilidade da minha mãe. Então minha mãe fazia as coisas na imposição, que era meu pai que não queria, que meu pai não ia gostar. Papai não fazia nada. Eu vim conhecer meu pai direitinho, assim, de ficar só eu e ele, para bater papo, quando ele estava no Hospital Matarazzo, quando ele foi infartado. Aí eu vim conhecer quem era meu pai. Meu pai amoroso, meu pai, né? Fala a verdade, o vô era o seu xodó, né? Era, depois eu fiquei triste com ele, muito triste, porque ele não foi a pessoa que realmente devia ter mostrado o que ele era. Ele foi na conversa da minha mãe. Histórias de família, como que era a sua vida nos anos 60, quando aconteceu toda aquela revolução cultural e depois veio a ditadura, né? Ali eu tinha operado as pernas. Com o doutor Orlando. Um minuto só, deixa eu contar pro povo que tá nos escutando o que é o tal do doutor Orlando. O doutor Orlando falou pra essa minha mãe, quando ela era menina, que ela não ia durar muito, né, mãe? Lembra? A mulher tá arredondando 85 anos e o doutor Orlando, cadê doutor Orlando? Isso aqui é uma virada. Mas como que era os anos 60? Conta pra gente aí. Foi quando eu fiquei doente das pernas, que eu já estava com o casamento marcado. E o doutor Orlando falou assim, olha, é melhor operar as varizes, porque eu estava sofrendo muito das pernas. Eu já não estava podendo andar direito, de dores, né? Ele falou assim, é uma operação simples. 3 dias ela está em casa. E me ferrei, porque o médico estava fora da casinha com problemas familiares e errou, cutucou o nervo principal da minha perna, cutucou só. E eu fiquei com a perna assim. Depois não tinha pé. Os dedos ficaram todos grudados. Não podia nem lavar assim. Eu chorava de noite. Olha, fiquei muito tempo na cama. Minha mãe me dava banho. Mandou fazer uma massagem num aparelho elétrico. Eu ponho o pé em cima de um aparelho assim e tomava choque. Era para reanimar os nervos. Queimou tudo assim embaixo do pé. E aí os médicos estavam com receio que eu ia perder, né, o movimento da perna. Mas tanta oração. O meu pai foi comigo em Aparecida do Norte, que ele fez uma promessa. Nós chegamos lá na Aparecida, ele me pegou no colo e foi até o altar. Ele já fez a oração que ele... nessas alturas podia me jogar pra cá como pra lá. Eu já estava cansada de sofrer, de ter dor. Eu sei que ele fez, né? Mas são coisas que a gente não esquece. Como a gente não esquece das coisas ruins, a gente não esquece das coisas boas. E aqui a velha Cícia não perdeu tempo. Se dirigiu diretamente às 2 netas que estavam presentes na roda. Olha só. Vocês meninas, procure esquecer as coisas ruins. Fica só com as boas. Porque não leva a nada. Não leva a nada. A gente fica angustiada, fica triste, mal-humorada, aborrece as pessoas que estão em volta da gente. As pessoas que estão em volta estão procurando fazer o melhor. A gente não enxerga direito como devia enxergar. A troco de quê? Tudo nervoso. A gente tem que se educar. Eu não soube, eu dei vazão pro meu nervoso, para minhas mágoas. Sabe o que eu ganhei? Um Parkinson. O quê? Nervoso. Eu consertei alguma coisa? Se você vai ver, é muito pouco. Então, pensa bem. Se você tiver que ficar triste, aborrecida, alguma coisa, resolve o problema na hora. Procura viver bem com vocês, esquece as mágoas e procura tirar o melhor da história. Você vai viver muito melhor. Por falar em coisas boas, a senhora foi trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas.
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, minha gente, foi fundado em 1899. Olha só, como gabinete de resistência dos materiais da Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. Ele se localiza lá na cidade universitária da cidade de São Paulo e conta com um centro tecnológico também em Franca e outro em São José dos Campos. Possui mais de 110 anos, portanto, de atuação nas áreas de pesquisa, de educação, tecnologia e é uma das maiores instituições de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico do país, vinculado também, claro, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, oferecendo apoio tecnológico à indústria e às políticas públicas, atuando basicamente em 4 grandes áreas: a inovação, a pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos, desenvolvimento e apoio metrológico, informação e educação em tecnologia. Foi lá que mamãe conheceu papá. No IPT. E eu trabalhava na secretaria, junto com o superintendente e a secretária geral, que chamava-se Dona Lourdes. E o papai ia achar que ele trabalhava na contabilidade. A senhora era a secretária do meu pai, mãe? De olho negro. E eu comecei a perguntar: quem é esse moço? É o Biagioli. Mas quem é esse Biagioli? Onde ele trabalha? Ele é chefe lá na contabilidade. Onde é a contabilidade? É no 2º andar. Então, eu quando ia pra casa, eu rezava para passar a noite rápido, para no dia seguinte chegar a hora de despachar para eu ver, né? Porque eu não ia chegar na contabilidade até. Aí nada, ele não se tocava, porque ele não queria casar. Aí comecei a conversar, a gente saía junto, e aquele enxuriçou. Ele me enrolou até onde deu, assim. Aí um dia saiu conversa, ele falou assim: não, eu não penso em casar, porque eu tenho a minha mãe, eu tenho que viver com ela até ela morrer. Ah, mas não tem nada a ver, né? Você tá vendo com a tua mãe? Não, que você é louca. Ela tem o quarto dela e eu tenho o meu. Não, eu perguntei por quê. Você está falando na tua mãe, Vamos falar de flores, né? De borboleta. Mas eu tenho medo que não vai dar certo eu com a avó, né? Ela tinha gênio, eu também tinha. Não era só ela. Vamos pra frente, catar gente, né? Levamos 3 anos pra casa. 63. Em 64, você já sabe, né? Nasceu! Conta pra gente como foi aquele dia que a senhora chegou pra trabalhar e a cidade universitária estava um jardim de tanques do exército. Nossa Senhora, nunca mais na minha vida quero ver uma coisa tão feia. Os crânios, tudo virado pra nossa cara, assim, pra quem tava entrando. E os ônibus do IPT foram coçando. A fila foi parar lá. Já quem tá chegando na Zé Matoso ali, mostrado com muito documento. E lá não tínhamos documento. Não exigiam carteira de identidade. Como é que pode, né? Aí alertou o pessoal de todos, né? Das poucas repartições que tinha, que era filosofia, um pequeno pedacinho da reitoria, que hoje é uma potência, e nós, aí a Politécnica. Eles entraram no ônibus, foi isso? Não, eles só tomaram nota do nome de cada pessoa que estava dentro. E eles falaram o que estava acontecendo? Eles queriam pegar aqueles caras que estavam montando a quadrilha lá que estava dentro da cidade universitária. Comunista! Tava mesmo, foi ali dentro que se reuniam. A gente ia almoçar no restaurante, era uma sala assim, grande, uma coisa assim muito improvisada, né? Umas 2, 3 mesinhas, eles entravam tudo no chão, assim, e ficavam assim, um na cara do outro, conversando. Vamos fazer assim, vamos fazer. E a gente escutando. A comida nem descia, viu? Ah, vocês se sentiam cúmplices do que estava acontecendo, então, né? Não tinha nada com isso. Eu queria saber o que eles estavam falando. Não gosto de cochicho. Você não sabe o que é cochicho? É o rabo espicha? E quem escuta o rabo encurta? E quem reclama, o que acontece? O rabo inflama! É mesmo, o meu tá inflamado.
Bem, minha gente, só afirmando para que ninguém queira reinventar a história, o golpe que instaurou o regime militar aconteceu na madrugada do dia 31 de março de 1964, deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart, o Jango. O que aconteceu ali naquele momento foi que a falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular militares legalistas. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, em apoio ao governo. João Goulart, então, em busca de segurança, viajou no dia 1º de abril do Rio para Brasília e em seguida para Porto Alegre, onde Leonel Brizola tentava organizar a resistência com apoio de oficiais legalistas. Mas apesar da insistência do Brizola, o Jango desistiu de um confronto militar com os golpistas e seguiu para o exílio no Uruguai, de onde só retornaria ao Brasil para ser sepultado em 1976. E o resto da história, ou seja, os 21 anos de chumbo, todo mundo já sabe muito bem. Eu sou um filho do golpe, nasci em junho, portanto tenho sempre na lembrança a idade desta pancada na democracia brasileira. Bom, aí em 65 chegou a Sandra e a senhora já estava mudada para o centro do centro do centro da capital de São Paulo. Não, você está equivocado. Eu estava no meu apartamento, na Vila Mariana. E eu ia trabalhar, deixava você com a avó Hermínia. E eu falei pro papai, Milton, isso aqui não vai dar certo. Ela tinha uma úlcera antiga e ficava uma semana de cama. E o menino, o que ele vai fazer, menina? Eu tenho que trabalhar. Minha mãe falou assim, quieta, eu vou dar um jeito. Pra variar, Dona Encarnação. O que ela fez? Não me falou nada. Conversou com o papai, com a vovó, e mudamos pra Xavier de Toledo. O vovô ficou tão triste esse menino aí pra Xavier de Toledo. O Xavier de Toledo era um prédio comercial que o meu avô era zelador. Foi onde ele fez o patrimônio dele, onde ele fez a carreira dele. Do edifício Santa Mônica, que ainda existe ali do lado da entrada, da descida do metrô ali pra Rua Formosa. Ele gostava de falar que morava de cobertura, que o meu avô como zelador morava no último andar. E nesse lugar a gente assistiu praticamente os anos 70 acontecerem, né, mãe? Os desfiles de 7 de setembro durante a ditadura. A gente tinha vista pro Vale do Anhangabaú e do outro lado a gente tinha vista para Xavier de Toledo, que é aquela rua que vai desembocar no Teatro Municipal de São Paulo. Então a gente cresceu, eu, a Sandra e depois eu e meu irmão em 71. E aí como que foi a vida aí na Xavier de Toledo? Conta um pouquinho pra gente. Foi bom, quanto durou. Na realidade, a gente pode considerar 5 gerações, porque a avó paterna era bem mais velha do que a avó materna. E isso fazia diferença em pensamentos, em culturas, né? Uma seria muito moderna para a outra. Depois vinham os pais e nós temos o irmão mais novo que é 7 anos mais novo que a gente. Então também pegou uma outra geração diferente da minha e da sua. Apesar da gente ter bastante diferença de idade, a Unena é muito mais. Ela tá zoando, pessoal. Nós temos longos 1 ano e 4 meses de diferença de idade. Então, isso faz muita diferença no valor feminino. Então, também nós pegamos uma geração diferente da dele, que nos ajudou muito a quebrar padrões da nossa geração, né? De uma forma que eu considero construtiva. E eu tô falando isso porque eu tirei um 10 na época de ginásio, porque eu tive que falar sobre conflitos de gerações e me deu um branco do que eu tinha preparado, do que eu tinha estudado. Eu peguei e coloquei o papel em cima da mesa e, sem citar nomes nem nada assim pessoal, eu contei a história da minha vida. E eu tirei 10 e eu tive que repetir até o seminário em 5 salas diferentes. Eu nem sei se foi bom ou ruim aquele 10. Imagina você, uma casa que tinha adaptado 1, 2, 3 quartos, sendo que um era um quarto só que foi dividido em 2 partes, e ela foi acabar dormindo com a sogra dela, porque ela dormia num quarto com meu pai, separado por uma veneziana, onde havia uma sobra de espaço que era ocupado pela sogra.
meu irmão, sinceramente, é um banho de história, muito emocionado mesmo. Ouvir a mãe falando da história dos nossos avós, da história dela. Muitas histórias que eu vou fazer 50 anos, não sabia ainda. Sempre tive agarrado na barra da saia dela, né? Fui deixar de conviver diretamente, pessoalmente com ela agora, com a minha vinda para Portugal, né? Já tô aqui, fiz 5 anos, indo para 6 anos, que realmente dou graças a Deus ao advento do WhatsApp, porque é onde eu posso ver a carinha dela, nem que seja por 5 minutos, 2 minutos, pode ser meia hora, que para mim é muito importante. Chegamos então aí nos anos 70, mais ou menos. O que mais que a senhora lembra dessa época boa? A vida boa que eu levava com vocês, principalmente com o papai, né? Porque podia ter os conflitos, os piripacos, mas a gente se trancava no quarto, conversava, saía, ia dar uma volta na rua, né? Saía e a gente esperava que a senhora voltasse com presentinhos que a senhora sempre trazia para os filhos, etc. Bons tempos. Quando as vacas emagreceram, eles começaram a reempacotar os brinquedos, dar de novo, e a gente achava que era novo. Eles ficavam felizes, era presente, olha, presente, era deles mesmo, não perceberam. Agora senta aqui, vamos conversar no meu quarto. Eu falei assim, olha, a mamãe e o papai não tem um tostão furado no bolso. E era um mês lá que nós estávamos super apertados e que o dinheiro acabou antes da hora, né? Nós ganhávamos muito mal, eu não queria pedir pro meu pai. Eu tinha vergonha. Aí eles aceitaram. Então eu falei assim, então vamos entrar no acordo. Presente é no aniversário do Carlos pros dois. Depois, no aniversário da Sandra, é presente pros dois. E acabou todo dia. Quando minha mãe ficou doente, eu fiquei em casa, entrei de licença não remunerada, até completar o que eu precisava para aposentadoria. Eu fui pagando por fora. Por isso que eu tenho 2 aposentadorias. Eu tenho a minha e tenho a do papai. A gente ficou aqui lembrando de quando a gente era bem pequenininho, que também teve uma fase que sempre que a gente chegava na casa da senhora e tinha salgadinho, era um pra cada um. E quando era aniversário de um, todos ganhavam uma lembrança. Todo mundo ganhava presente. Acabou. Até Papai Noel acabou. A lembrança do Natal é o que eu carrego até hoje como uma das coisas mais preciosas. Eu dormia na sala e acordava de madrugada com meu pai assobiando cantigas de Natal. E lembra, Sandra? Ele botando as bolinhas na árvore de Natal e tal. Nossa, eu ficava assim, tarde, eu e o papai embrulhando os presentes de Natal. Nossa, que delícia. Não, mas isso tinha também. A tia montava a casa toda de Natal. Até a gaiola do passarinho. Várias lembranças. Mas eu queria saber como é que foi a experiência de ser vó quando você foi vó a primeira vez. O que mudou na sua vida? Eu acho que eu fui uma neta muito importante na existência das 2 famílias. Eu acho. Ela é metida. Todos são queridos. Você, a gente ficava cuteado. Sim. Sempre foi uma avó coruja, né, vó? Mas graças a Deus. E agora a velha Cissa desce o sarrafo na netaiada, olha só. E dá uma monta de hepatitia. Ai, liga lá para as crianças. Eles não ligam para mim. Sabe uma coisa? Não liga não. Eles não ligam para mim. Não, então deixa quieto. Assim mesmo, né? Cada um tem sua vida. A gente teria que pensar assim, mas não pensa. É mais fácil falar assim, não faz isso, você... E a gente por dentro fica... A gente costuma dizer, eu pra ela e ela comigo, que nós somos que nem bambu, né? A gente enverga, mas não quebra, né? Mas mãe, como valeu a pena a vida? Valeu ou não valeu? Fala a verdade, pensando com olhos de hoje, não valeu? Valeu, a gente erra bastante, a gente tenta consertar o que dá, o que não dá, né? A gente aprende muito com os filhos. Você fala assim, mas você vai fazer tal coisa? Eu vou. Aí eu digo, nossa, aí eu não tenho coragem. Mas eu vou. Vai que eu fico rezando. Então, depois de velho, a gente só reza. Eu só falo amém na hora que eu vou dormir. Ela já falou tudo. Amém. Olha. Foi e continua sendo um porto seguro pra mim, muito presente na minha vida, uma amiga mesmo, pra poder conversar, desabafar, chorar se fosse preciso, rir, é como se fosse uma joia que eu tenho. Eu vou fazer um resumo. Quando eu era criança, eu recebi
o que dava, e o que não dava, não dá, né? Não tenho queixo. Quando eu fiquei mocinha, que hoje eu vejo as meninas, eu fico até boba. Porque eu não fiz nem um terço, nem metade de um terço eu não fiz. Não sei também se é certo ou se é errado, porque minha mãe foi muito exigente. A senhora fez muito na sua época, né, vó? Se a senhora já trabalhou, a gente só pode estar fazendo o que a gente está fazendo hoje porque a senhora foi trabalhar lá naquela época. Eu procurei dar o que eu pude, o que eu não podia para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Os filhos do Delmo. O irmão do meu pai. Casei, continuei tendo o apoio dos meus pais, o exagero dos meus pais, porque os pais também não podem ser muito assim em cima de filho, né? Deixa a pessoa viver. Errou? Vamos conversar. Não, a gente ficava muito obcecado em cima, com medo de que fosse machucar o filho, machucar coisa nenhuma. A vida ensina. Não tem coisa que mais me machucou na minha vida do que eu ser obrigada a fazer as coisas. E eu nunca respondia para minha mãe com medo de confusão. Então eu não fui assim, eu fui bobona. Eu fui muito assim, ô pai, gosto de ver tudo bem. Você trata bem teu pai? Continua tratando. Você trata bem tua mãe? Você continua tratando. O outro trata bem o pai e a mãe? Continua tratando. E todos procuram viver bem. Vive o dia de hoje, que amanhã Deus proverá. Porque a minha geração, não a minha geração, porque a minha geração aproveitou, viu? Eu é que não aproveitei. De medo. Eu sempre tive medo de confusão. Desculpa a expressão. E tomei na tarraqueta. Então, hoje eu aprendi muito. A gente deve respeitar, deve amar e deve se impor. E assim, a história que eu tenho com a minha mãe é falar da minha mãe, é falar da minha avó, é falar do meu avô. Não sei se a Sandra concorda comigo, mas assim, a gente tinha na figura do pai uma pessoa idealista, libertária, cheia de ideias. Eu acho que eu puxei muito a ele nesse sentido, muito idealista e tal. Mas na hora que o bicho pegava, ele me parecia ter mais dificuldade de se mudar às novas realidades do que a senhora, que foi aprendendo aos trancos e barrancos, né, a se reinventar. E aí a senhora finalmente pegou seu irmão, ou seu irmão pegou a senhora e foram para a Europa. Nós fomos direto para Espanha. Mudamos de avião, fomos para Portugal. Como que foi chegar em Portugal e ir lá onde tudo começou? A emoção foi péssima. Olha, a sorte que nós estamos com a Lourdes. E nós fomos dar tchau para ela aqui em São Paulo. E ela falou assim, olha vocês vão. Nós vamos fazer uma viagem. Aí o tio falou assim, para fazer fusquinha para ela, né? Ela se referiu evidentemente à pirraça. Afinal de contas, Fusquinha da Volkswagen e ela ainda não patrocina o nosso podcast. Aliás, fique ligado no Apoia-se. Assim, nós vamos para Portugal, Espanha, França. Ai, arruma minha mala que eu vou também. Vocês me levam? Excelente. Sabe uma pessoa assim, alegre, feliz? A Lourdes. Aí nós somos os 4, né? Aí nós chegamos em Portugal, Itália, França, Áustria, Suíça. Suíça é a coisinha mais lindinha que Deus pôs nesse mundo. Os Alpes. Eu fui lá em cima, no morro, lá em cima. Eu vim até aqui para não ir no Alpe. Eu vou. Era um trenzinho tão fajuto que o trenzinho fazia assim, para subir aquele morro. Ai, que delícia. Aí nós chegamos, sentamos em cima das nuvens. Pegava gelo assim e fazia assim com o gelo. Bem, céu com céu. Parecia que o céu estava grudado ali onde nós estávamos. Linda, linda. Foi a viagem que mais me marcou. Os Alpes suíços, eles fazem parte da Cordilheira dos Alpes. Esta parte dos Alpes é por vezes chamada também de Alpes Centrais. O ponto culminante dos Alpes suíços é o Dufourspitze, com 4.634 metros, que fica na fronteira suíço-italiana, né? O ponto mais alto é o maciço do Monte Rosa. Preciso depois verificar se foi aí que mamãe sentou nas nuvens. Mas andamos de trem, porque não tinha ônibus, era tudo aquele trem chique, que andava pela cidade, né? Aí nós fomos na Itália, ali nós tivemos uma recepção tão desagradável. Aí nós fomos para os Fiais. Nos Fiais foi o lugar mais quieto. Nem os primos que moram nos Fiais foram nos visitar na casa da Lourdes. Uma educação tão esquisita, não sei se é certo, também não.
A senhora chegou aí lá onde tudo começou, o vilarejo da onde saiu o vô? Loriga, fui. É uma cidade simples, então ele tá chique. É uma aldeia muito pequena, né? Pequenina demais. Deve ter, sei lá, 1.000 e poucos, 1.700 habitantes. Fica lá no norte, né, de Portugal, ao pé da Serra da Estrela, né? Porque ele nasceu em Loriga, mas quando ele era neném ainda, a família mudou para Fiais da Beira, onde temos primos até hoje lá. Ele ainda tem uma irmã viva lá também, entendeu? Que é a tia Emília. E fui conhecer com a Denise Loriga, né? Parece que eu tava fechando um ciclo, entendeu? Tipo assim, olha, eu vim até aqui. Teu neto veio conhecer Loriga. O senhor nasceu da terra que é onde o senhor saiu pequeno. Viemos aqui prestar essa homenagem. Era tão sossegado o lugar que as portas da rua, a chave, ficava do lado de fora. Você chegava, abria a casa e estava. Nós ficamos assim, ó. Que bom, né? Poder voltar lá onde tudo começou, né? Depois eu passei muito, conheci quase que o Brasil. Assim, as portas, né? As capitais. Um dia desse eu tava deitada, comecei a lembrar. Vixe, já tem a cidade até que eu já esqueci. Você gostava muito de viajar, né? E podia. E sempre te levaram, né? Nunca esqueceram de mim. Aí depois eu comecei a ficar ruim das pernas. Falei, ai, acho que eu já tô encerrando a minha carreira. Brinquei com ele, né? Mas não fui eu que encerrei, não. Foi ele. Mas ele me espera. Eu chego lá. E disso que eu chego lá, amanhã há controvérsias que tem um acordo nosso que vai até os 117 anos. A gente viu aqui uma história maravilhosa, eu acho, eu acredito, não é pelo fato de ser minha mãe não, mas eu acho que é uma história maravilhosa, que nasce num momento terrível da história de Portugal, da história da Europa, né? Por um lado, o garoto é embarcado no fundo de um navio, praticamente debaixo d'água, chega, conhece, né, uma mulher com temperamento forte, essa família vinga, o meu tio se deu muito bem, o irmão da minha mãe se deu muito bem na área da educação, criou 3 filhos também que estão todos aí muito bem encaminhados, meus primos, da mesma forma minha mãe, acho que a senhora considera que a gente deu certo também, né? A vida deu certo, eu acho que a vida deu certo. Tanto é que depois de todo esse percurso, por exemplo, meu irmão conseguiu voltar para a Europa pela porta da frente, não precisou ir no fundo de um navio. A mãe é isso, ela é necessária na minha vida. Se eu termino um dia sem conseguir ouvir a vozinha dela e ela minha, eu termino o dia estragado. E eu voltei para Araraquara, que também era a origem da Varminha. Ciclos! Porque ela saiu daqui, ela foi embora daqui, que nem o vô foi embora de Portugal, né? E eu vim pra ficar, né? Como o Neno foi pra ficar. O que precisaria se fechar para abrir um novo ciclo, né? Algo muito mais positivo, mais moderno, já sem tantos sofrimentos. As dificuldades são normais, né? Mas sofrimento não mais. Então isso eu acho que é muito, muito bacana também, da forma como encerrou a história, né? Deles. Eu acho que onde eles estiverem, eles devem se sentir de alguma forma homenageados. Tomara que você tenha sucesso aí com novas entrevistas aí, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo. Adorei ouvir a senhora, vó. Te amo. Obrigado, Sandra, Milton, minhas filhas, Júlia e Laura. Muito obrigado aí pela participação. Esse aí é o nosso hashtag 050 na nossa trajetória, que tá deixando assim o coração cheio de alegria desse moleque besta da minha mãe, que sou eu, tá bom? Continue conosco e compartilhe, indique aos amigos, participe do nosso financiamento solidário, o Apoia-se. A gente avisa quando estiver no ar. Então, mãe, para encerrar a pergunta que não quer calar, isso tudo realmente aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. O Piu da Jeripoca. É isso aí, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Alaukba, Banzai, Upcha, Aueté. Saudações corintianas, ouve amém? Ai Jesus, hashtag fui! O Piu da Jeripoca.